jamais disse nesse programa terminar com a esquerda. Não. Jamais. E jamais direi. O que tem que se terminar é com o pensamento esquerdista, que é diferente. Porque tem coisas na esquerda que é válida. Né? Tem coisas que eles falaram e graças a eles nós estamos vivendo isso. Exato. No tempo do capitalismo selvagem, porque o capitalismo mudou, mas a esquerda não. A esquerda ainda tem Trotsky, ainda tem Lenin, ainda tem os pensadores que para a época, eu acredito, foi sensacional, certo? Sensacional. Então, pode ser, esse microfone aqui é teu. Eu pedi para até se puder ligar também o microfone dele. Desculpe aí o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos aqui. Chegou agora o Luciano. Luciano faz o que, Luciano? Na FJC ali. Sim. Não, eu sou estudante de Direito. Eu sou estudante de Direito também. Não sei se tem mais gente aqui. Direito, tem aqui, economista, direito. Que legal, muito bom. Então, Luciano. Ô, Luciano, tu poderia te apresentar aí para nós aí? Tá ligado? Tá. Como eu disse, sou estudante de Direito há um tempo. Não, eu acho que falou. Agora tá ligado aí? Tá ligado? Tá, eu sou estudante de Direito há um tempo já. E eu estou militando já desde o meu estudantil do ensino médio na escola, já que eu fui tesoureiro do meu estudantil, num local tomado pelos esquerdistas, assim, digamos. E enfim, daí a FJC meio que começou no ano passado, né, algo bem recente, assim, mas eu também já participo assim, de outras organizações, assim, também, como, por exemplo, um apoiador do movimento Brasil Livre, né, que vem crescendo ainda mais agora no Brasil, que até pretende lançar um próprio partido político e mais, vai se chamar Missão. Já que quando cheguei, vocês estavam falando dos partidos de direita, assim, né, que muitas vezes nem são tão de direita, e sempre tem quase que muitas vezes um centrão por trás das coisas, um oportunismo, assim, né, muito, principalmente nacionalmente isso acontece mais, onde tu pega um voto que é se eleger e depois tu acaba indo totalmente contrário às pessoas que votaram em ti, né. Pode ver alguns partidos agora que são oposição e hoje integram a base do plano Lula, né. A gente tem 5, 8 partidos assim, né, que ficam nesse dualismo político. Eu estava agora conversando aqui com o nosso Milton Júnior, exatamente isso, que o Milton Júnior ele é do PSDB, né? E nós estávamos falando sobre o Luiz Henrique Cardoso, né, que ele foi um sociólogo, assim, que ele trouxe algumas novidades, foi aproveitado pelo PT, aquela coisa toda, e ele é esquerda, né? Nós estávamos falando sobre essa questão, e como agora também o centro, direita, esquerda e centros estão olhando para a visão do conservadorismo, né? E isso está trazendo uma nova visão. Mas o que mais eu tô assim, alegre, porque antigamente, né, eu sempre dizia, olha pessoal, vamos tomar conta, vamos fazer, vocês estão muito parados e tal, né? Ninguém sabia que era um cientista político. Às vezes eu chegava nos lugares, né, o que tu fez, o que tu estudou, né? Eu sou cientista político. Cientista político? Só um pouquinho aqui. Bianca, eu estou no rádio agora, no ar ao vivo, tá? Depois eu te ligo, tá, querido? Bom, o que acontece? O que eu vejo hoje? Hoje o pessoal está sabendo que é um cientista político. Ninguém sabia. Né? Hoje nós estamos vendo assim, ó, que nós estamos numa democracia ainda adolescente, certo? Ainda nós estamos votando e tomando visão por sentimento e não por razão. E eu venho mostrando em todos os programas,
que não existe política nova. A política é velha. Desde os gregos, até hoje eu tenho mostrado isso para os meus ouvintes aqui na rádio. O que acontece? Um pensa uma ideia aqui, outro pensa a ideia aqui e tal, e mostra como novo. E não é verdade isso. São coisas que vêm vindo acontecendo. O maior problema é que nós queremos resolver incêndio. Resolver incêndio não é prevenir incêndio, certo? Então, vocês jovens aqui, né, que estão aqui comigo, isso para mim é uma esperança. É uma esperança para o nosso país. Nós temos que realmente, os jovens de hoje têm que acordar. Chega de mimimi e chega de só querer ter. Não, nós temos que ser também. Vocês veem, vocês estão aqui sentados no banco acadêmico, vocês três, e vocês sabem o que eu estou falando. Quantas coisas vocês têm que deixar para poder estar no centro acadêmico, para estar ali, para ter uma preparação para saber o que vocês irão defender no futuro. Então, essa questão de só o governo ter obrigação, isso é muito ruim. Bom, gente, já que chegou já o Luciano, estamos todos aqui. Desculpa o atraso, até porque da Alvorada até aqui tem bastante árvores derrubadas. Aí, é verdade, então, até o prefeito pediu, né, que pessoas que queiram pegar lenhas, motosserra, né, pessoas que vendem lenha, que pode pegar o que está no chão, né, o que está pendurado, pediu para não mexer, que pode até dar um problema. Né? Então, assim, todas as pessoas que quiserem pegar lenha e coisa assim, está liberado, né, que ajuda a limpar a cidade. E tem eu quero dar um abraço aos bombeiros civis, da Associação dos Bombeiros Civis, que já estiveram até aqui, que estão trabalhando, estão ajudando nesse momento, muitas pessoas. Eu vi 2 vereadores também que estão ajudando com motosserra. Isso é muito bom quando nós começamos a ver que nada é de ninguém, tudo é nosso. Né? Eu ontem mesmo estive na cidade andando aí, e claro, tive que fazer um monte de volta, porque é muito galho mesmo, é muita coisa. Eu quero trazer então um pensador aqui para nós, o Amitai, tá? O Amitai, ele nasceu na Alemanha. É interessante que os alemães, eles são muito pensadores, né? Eles pensam muito, e isso traz um governo bem estratégico e bem feito. Sim. Aos 7 anos mudou para a Palestina com a sua família, então ele é um judeu alemão, né? Parou de estudar e se juntou ao Palmich para lutar para a criação de Israel. 5 anos depois, estudou numa instituição onde o filósofo de existência de Martin Buber, e trabalhou. O foco de Buber em relação é eu e tu. Nós trabalhamos juntos. Aí tem os kibbutz, o pessoal trabalhando para o bem comum, aquela coisa toda. Aí ele fala assim, ó, que o comunitário, tá, segundo o Amitai, ele tem o seu valor, o valor social fundamental. Então, direitos individuais fortes supõem responsabilidade social forte. E se todos nós temos o dever comum, mas nós temos também um direito forte, quer dizer, nós sabemos que assim, ó, eu tenho que me preocupar comigo, mas eu também tenho que me preocupar com vocês. Não é? Eu não sou uma ilha sozinho. As escolas devem oferecer educação moral essencial, sem doutrinar os jovens. Eu tenho que dar moral para as pessoas, mas sem doutrinar. As famílias são a forma mais valiosa de comunicar e apreciar, remodelar com base na linha mais igualitária. O que acontece na família, né? Pai, mãe e tal, ali cada um tem o teu quarto, tem o teu lugar, tem ali a comida comunitária ali, né? Então tá aí o que às vezes a mãe diz, né? Chega, Amanda, lá tem um iogurte lá, tá? Não vai comer tudo, tem o teu irmão lá. Né? Às vezes tá louco pra comer aquele iogurte todo, mas tu sabe que tem o teu irmão, nem sei se tem irmão. Tá? A sociedade deve ser articulada
o que é bom. Eu tenho que articular o que é bom. Aí ele usa termos aqui, ele usa vários gráficos, né? Então ele coloca assim, ó, que uma nação ela é feita de família, vizinhança. A vizinhança é essencial, fé, profissão, voluntariado, tá? E religião. Então isso tudo para ele dá a nação. Então ele pesquisou isso, ele foi em Israel, ele viu como é que Israel se tornou o primeiro mundo. Foi exatamente nessa comunidade, fazendo comunidade. Nós aqui trabalhamos muito com comunidade, né? Que é ser voluntários para poder ajudar as pessoas. Se eu estou um pouco melhor, eu posso ajudar outra pessoa que está ali junto comigo e que é meu vizinho. Né? Até tem uma coisa muito interessante assim, né? Se um está em perigo, todos nós estamos em perigo. Sim, certo? Então ele vai para os Estados Unidos e ele também tem essa coisa. Ele diz que a anarquia moral não vai fazer com que essa comunidade cresça. Eu tenho que ter esse contratempo. Então ele traz essa particularidade. O que tu acha, Milton Júnior? Cara, eu acho que isso é muito importante, a questão da liderança comunitária, porque o Estado, os políticos não conseguem fazer tudo, né? Então, até para cobrar, por exemplo, agora a questão da Equatorial, as pessoas começaram a cobrar, o prefeito foi lá, né? E agora estamos vendo aí também das árvores, né? Que o prefeito mesmo pediu que houvesse essa solidariedade, as pessoas ir lá, cortarem a lenha, levarem para casa e tal. E é onde tudo começa, né? Tipo, pequeno ou grande, a vizinhança vai até o povo, por exemplo. Né? Começa tudo lá de baixo. Isso eu acho muito importante. A gente vê isso entre os jovens agora, assim, de se ajuntarem, né? Eu estava até falando que nos debates, né? Que eu acho que as coisas que estão acontecendo no nosso país é a falta de debates, né? Tu acha sobre isso? Eu não quero monopolizar aqui, eu tenho várias ideias sobre isso, sim. Mas eu quero saber de vocês, porque vocês são o presente, né? E são o futuro. O futuro são os bebês, né? Nós somos o presente. A minha parte, né, com 62 anos, eu já concluí como jovem. Agora está na mão de vocês. E vai depender de vocês, para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Essa é uma coisa, eu gosto muito de Confúcio, o governador, né, que ele diz assim, ó, que o exemplo, ele começa exatamente na liderança e naqueles que detêm o estudo. Então é com vocês a coisa. Eu acho que o problema do debate é a questão pessoal. Por isso que as pessoas hoje, é muito difícil debater uma pessoa que pensa muito diferente da outra, porque muitas vezes ou parte do pessoal, né? Chama a pessoa de burra, enfim. Eu acho que eu vou sempre tentar, quando eu debater com alguém que pensa diferente e tal, atacar a ideia, né? Criticar a ideia, porque que ela está errada, ou a pessoa, por exemplo. Se o cara defende o PT, eu vou criticar o Lula, vou criticar ele. Porque, embora ele possa se sentir ofendido mesmo assim, mas não é ideal, porque vai se ofender pelo outro, né? Enfim, acho que é assim que a gente pode desenvolver um debate melhor, né? Você criticar a ideia, você trazer argumento, você tentar levar a sério, por mais que seja difícil. É importante você não ridicularizar a pessoa, porque é a partir daí que ela perde a paciência e aí tiver essas brigas que famosas, até os políticos, né, que mais tem, né? Nos debates aí. E Amanda? Então eu achei muito interessante tudo que você disse aí sobre as questões de que quando alguém está precisando de nós e nós temos mais ativos para enfrentar alguma situação, a gente deve ajudar as outras pessoas. Eu acredito muito nisso, até porque dar é receber também. Então, a partir do momento que a gente compartilha aquilo que nós temos de sobra com pessoas que não têm, a gente, de certa forma, irá receber aquilo no futuro, de alguma maneira. Isso se encaixa em várias situações. Além disso, toda essa situação que você expôs, né, que esse pensador alemão expôs, de tudo estar envolvido em apenas uma situação, a família, a fé, a política e os estudos todos estarem envolvidos e englobados, é porque indiretamente ou diretamente um interfere no outro, né? E tem muito essa questão de dar e receber em todos esses meios também. Por exemplo,
na questão da educação, dependendo de qual a pessoa está exercendo no momento, ela vai ter ali, ela vai contribuir às vezes com seus conhecimentos, ela vai receber aquilo também. E muitas vezes pode até convencer outras pessoas de suas ideias, ou informá-las a respeito do que as outras pessoas não sabem, né? E ao mesmo tempo receber isso também. E na questão da família, outro exemplo, às vezes a gente precisa da ajuda de algum familiar, ao mesmo tempo a gente está ajudando, então eu acredito muito nisso, que dar também é receber, né? Então isso é muito importante. A minha visão do Luciano. Eu sempre estou na mesma linha, assim, que qualquer criação de pátria ou nação, ela vai começar primeiramente pela família. Por isso que uma instituição assim, né, não bem uma instituição, mas um poder tão importante é o poder educacional. Porque é o primeiro contato que tu tem fora do âmbito familiar, né? Porque normalmente as pessoas têm contato ali com a mãe, com o pai, com a avó. E o que rompe isso é a educação. E como até o filósofo ali, judeu alemão, disse, que a educação, ela não pode ter ela não pode ter um viés ideológico por detrás. E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um viés ideológico em todas as instituições de ensino, assim, muito forte isso. E a gente sabe bem quais são, desde pequeno, né, bem o que é. Tanto é que até tem alguns deputados que querem fazer frente parlamentar contra a doutrinação e tudo mais, tudo. O que isso é válido, mas porque essa parte educacional é muito importante, a parte familiar também. E tem uma outra parte que eu acho que é um sentimento de união, porque a nação não é o Estado, a nação é mais tipo, uma união de famílias também aquilo. Então eu acho, por exemplo, até nesse momento assim, deu uma catástrofe assim, em Porto Alegre, na região. Se as pessoas, na real, esperarem muita coisa do Estado, elas vão morrer. Elas têm que fazer por si, tipo, ela tem que ir com um machado e cortar a árvore, porque senão ela não vai subir. O Estado não tem como atender todo mundo, mesmo se ele pode se empenhar em tudo isso, né? Ele não vai atender todo mundo, 1 bilhão de pessoas, mais até, que as coisas normalmente são atingidas. E daí isso vai ter que ter um voluntarismo entre as famílias, entre os vizinhos, porque senão as pessoas simplesmente ficam desamparadas. Veja que ele fala que Israel se tornou o primeiro mundo e também os Estados Unidos, ele se tornou o que é por causa da parte comunitária, né? As pessoas se ajudavam desde o começo. Ele estudou a história, como é que se formava as comunidades e como cada um fazia. Quando veio os alemães aqui para o Rio Grande do Sul, que foi ali em São Leopoldo, ali, os caras, a primeira coisa que eles fizeram, né, o governo prometeu mundos e fundos e deu só os fundos. Então, assim, eles tiveram que fazer com as suas próprias mãos. Então, primeiro se construiu uma casa, todo mundo construiu uma casa, tinha uma casa para ficar. Depois, todos nós íamos lá, vamos construir a casa da Amanda. Todos construíram a casa da Amanda. Mas a Amanda também iria construir a casa do Luciano. Tu entendeu? Não tinha aquele negócio assim, não, agora construir a minha, tô frouxo. O que eu vejo assim, ó, tem o reforçamento, que é da psicologia, né, que também é psicologia, reforçamento positivo e reforçamento negativo. Se eu reforçar um comportamento negativo, através de um presente, através de alguma coisa, eu vou fadar essa pessoa à ruína. Então, assim, às vezes, tu falasse ali, né, que nós ajudarmos, não, para um pouquinho. Tem pessoas que não querem ajuda, elas querem viver de ajuda, que é diferente. Eu gosto muito do Nietzsche, né? O Nietzsche, eu sempre uso aqui. Tem dois tipos de pessoas: aquele que quer voar e tem aquele que quer viver. Os que querem viver estão certos, mas esse cara, ele não vai ter a primazia que aquele que quer voar. Que o que quer voar vai estudar, vai buscar, vai lutar por aquilo. Então, às vezes, as pessoas dizem, porque é o seguinte, nós somos todos iguais. Não é o que a natureza diz. Não é o que realmente nós somos. A Amanda, por exemplo, é muito mais bonita do que eu. Já pensou se tu fosse igual a mim, feio desse jeito aqui? Poxa vida, né?
Aí os guri que estão aqui podem dizer, né? E ainda bem que nós não somos iguais, isso é muito chato, todo mundo somos Mas tu imagina olhar para o teu rosto é igual o meu. Opa, que coisa. Mas são coisas. Bem, gente, eu quero dizer aos meus ouvintes que eu estou aqui com o Milton Júnior, que é estudante de economia, um jovem, que é também da Frente Juvenil Conservadora. Temos a Amanda aqui, que está estudando Direito na URBS, né? Né? E também temos aqui o Luciano, que também está estudando Direito, que também é da Frente. Esses jovens, eles estão vindo aqui porque eu quero mostrar o outro lado também. Porque quando a gente vê, né, eu fico às vezes, sabe, Luciano, me cai os buteados do bolso, né? Ver um jovem com a camisa do Che Guevara. Ah, sim, me dói. Eu disse, bom, o cara não sabe o que está fazendo. Aquela velha história que todo mundo já viu um amigo, um colega, tipo, que vamos dizer, o cara é gay e usa uma camisa do Che Guevara. Tipo se o judeu usasse uma camisa do Rio. Não, a suástica. O judeu usando uma suástica. Sim. Seria uma coisa bem... A pessoa, tu ia ali aqui no Bonfim, ali, que ali a maioria do pessoal, né, é descendente. Sim. Então os caras tudo com suástica. Não, por favor, nós temos... isso é falta de conhecimento. Com certeza, é de uma ignorância tão grande, assim, realmente é aquele efeito manada, né? Às vezes as pessoas adotam uma imagem considerada icônica e vão aplicando em todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo lá da minha terra, né, de Minas Gerais. Eu sou atleticana, mas eu conheço também muitos cruzeirenses e conheço a torcida organizada do Cruzeiro e tudo. E a torcida organizada, uma das maiores torcidas organizadas do Cruzeiro, adota a imagem de Che Guevara como símbolo, né? E é uma coisa muito engraçada, porque, assim, por que utilizaram... Bom, eles vão pro campo para matar, então, eles não vão para jogar. Isso é legal, até que ela falou, que o Cruzeiro usava, acho que o Che Guevara, daí o Atlético começou a usar um soldado lá, que foi o Carrasco do Che Guevara. E daí o Atlético até ganha, porque pelo menos isso é bom da rivalidade. Exatamente, né? Bom, então a sociedade comunitária, uma vez, simplesmente opera no nível intelectual. E diz a primeira coisa que o nosso pensador, o Omitai, fala, que para nós termos uma comunidade, ela vai trabalhar no nível intelectual. E propõe 4 aspectos disso, né, que deve ser olhado, né, que deve ser... Primeiro, então, daí ele pega esses aspectos aqui, que é fé, profissão, voluntariado e religião. Ele diz que não tem como trabalhar em comunidade guerreando um contra o outro. Né? Aqui nós temos vários comunitários aqui. E às vezes nós defrontamos com isso. Porque qual é o objetivo de ser comunitário? É ter o bem comum. Agora, eu tenho que ver, então a minha profissão vai ajudar o outro, voluntarismo vai acontecer porque o meu vizinho, a minha família, eu tenho que trabalhar com isso. E é interessante que quando tu vai falar em comunitário, logo assim os caras dizem, é coisa da esquerda. É comunismo. Veja, isso aqui nasceu dentro dos Estados Unidos e dentro de Israel. Sim. Não, independente de ideologia, o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, né? Nós não fomos feitos para viver sozinhos, então a gente precisa de cooperação mesmo com outras pessoas. Afinal, o mundo não seria o que ele é hoje, atualmente, se nós não tivéssemos essa divisão de ideias, essa divisão de tarefas, essa ajuda, né, dependendo do que as pessoas estão necessitando. Então é uma questão humana mesmo, não é questão ideológica. Vocês estão estudando agora, ainda tem seminários ainda? Sim. Você não vai lá, então, que o professor chega lá, tu nem conhece o cara, né? Fulano com fulano, Bertano com ciclano, né? E aí a gente vai sentar e daí, olha, tu vai ficar com tal tópico, tu vai ficar com tal tópico, então tu tem que juntar e a nota vale para todos. Sim. Isso assim? Não sei se acontecia. Acontecia às vezes de entrar um camarada que o cara não fazia parte dele. Lembra disso? E aí, cara, a tua nota ia lá, despencava. E aí tu dizia assim, pô, daí tu ia argumentar com o professor, né? Pô, professor. O cara diz, ó, eu tentei ter essa nota aí, é fulano, porque eu, fulano e fulano fizemos.
e ali vinha um veredito, né? Hoje parece que isso não está acontecendo nas comunidades. Tem os que fazem e tem aquele que não faz nada. E recebe a nota igual. Qual é a posição de você sobre isso, como estudantes? Eu sempre fui contrário, assim, muito a trabalho em grupo. Ele é até bom para te socializar com os colegas, né? Mas de resto, que a nota normalmente é algo não muito bom. Porque, como sempre, quem se esforça acaba carregando e não faz nada. Até um pouco parecido com o Brasil hoje, assim, tipo, quem trabalha acaba financiando o Estado, financia os que não fazem muita coisa. Enfim, não sei se os coisas. O que tu acha aí, economista? Aquele nosso economista aqui é o Milton Júnior. Cara, mesmo porque eu sempre quando eu faço trabalho em grupo, né, na faculdade, cada um decide o que cada um vai fazer, para assim ninguém ficar de fora, e como cada um vai ter uma coisa para fazer, eu imagino que cada um faça o que der, mas sempre vai ter alguém que vai acabar não fazendo. Só que o que acontece? Acontece o oposto que ele falou, a nota não vai para baixo, porém um vai acabar se beneficiando do que todos os outros fizeram. E é difícil encontrar uma solução para isso, né? Porque o trabalho em grupo, ele é muitas vezes incentivado nas faculdades para conviver com outras pessoas e tal, e tentar, a partir disso, conseguir construir algo positivo. Porém, é bem complexo mesmo resolver isso daí, porque sempre vai ter alguém que vai acabar se beneficiando, né? É muito difícil mesmo isso acontecer, a não ser que a vacina escanteada depois, né? Ninguém vai querer fazer trabalho com essa pessoa, por ela não fazer nada, né? É a única solução. Mas como é que a gente vai descobrir, né, no primeiro trabalho? E aí, Luciano? É a mesma coisa, daí tu faz uma vez de trabalho com a pessoa, depois não faz mais. Pois essa questão. Agora, tu já viu que na sociedade parece que isso não acontece? Não acontece. Sempre, entendeu? Sempre vai. Olha, eu tive um problema lá na minha rua que todo mundo queria que asfaltasse, né? Então daí a prefeitura cobrava a frente de cada um. E não saiu porque 2 não queriam pagar. Prejudicaram todos os outros. Nossa, certo? Sendo que o seguinte, o patrimônio dele ia valorizar. Porque claro, vale mais do que um nosso. E prevaleceu a ideia dos 2. Né? Não saiu o asfalto por causa dos 2 que não queriam pagar. Não é que não podiam pagar, que é diferente. Né? Se não podia pagar, então os outros, né? Então ia coisa. Eu tinha um caso de uma senhora que ela era mãe de santo lá, ela era uma pessoa extremamente pobre e todo mundo entendeu que ela não podia, então daí iam ratear todo mundo para ajudá-la, porque ela ajuda outras pessoas. Sim. Vamos falar, aí sim, normal, porque daí nós sabíamos que ela não tinha, mas os outros não quiseram fazer. Sabe o que disseram? Isso, quem tem que fazer é o Estado, é a prefeitura. Ó, tu tá entendendo? Prejudicou toda aquela turma ali, tá? de moradores por causa de 2. Isso eu luto contra. Isso eu luto contra. E eu trouxe essa ideia aqui só para nós provocar isso, para ver que dentro das universidades também já acontece isso. Sim. E a gente tem que pensar, ver quem é. Porque o que o Milton Júnior falou é verdade isso. A gente vai assim, o cara vai indo, ele vai se encostando. Mas chega uma hora que ninguém quer eles no grupo. Sim. Não, aqui ó, vai fazer sozinho. Porque isso aqui, não, vai fazer sozinho, aqui no grupo tu não vai entrar. Porque aqui todo mundo trabalha, todo mundo busca, todo mundo está estudando, todo mundo quer passar, e aqui ninguém está de brincadeira. Eu, por exemplo, todas as universidades que eu fiz, né, eu fiz uma universidade de 3 faculdades, eu paguei. Isso é caro para mim. Aí chega aquele fulaninho, cai de paraquedas lá, muitas vezes não quer nada com nada, e quer passar na frente de todo mundo. Não, senhora. Isso eu acho que faz parte da humanidade. Quando o Amitai ele vai falar sobre isso, ele mostra esse aspecto, né, que chama a voz moral. A voz moral não é ensinada em religião. A voz moral está dentro de nós. Né? Tu faz aquele pô, mas será que isso que eu estou fazendo está legal mesmo? Né? Se tu é uma pessoa sábia, tu vai perguntar para outros, tu vai fazer isso, tu tem uma dúvida.
Mas cada um de nós tem a voz moral. Exato. Não é verdade? A gente é tipo, mas a cultura ajuda. Mas não sei como explicar isso, mas a verdade é que nós temos, né? O Freud tentou, né, falar quando ele falou em superego, né? Que o superego, ele é a nossa lei ali, né? Ele está sempre, olha, Amanda, tu fez isso aqui que não é legal. Não é teu pai, tua mãe cobrando, mas aquilo está dentro de ti. Exatamente. Certo? Sim. Voltamos então. Então nós vimos esse aspecto aqui. A vizinhança, né? Vamos entrar na vizinhança. A tua vizinhança, então, né? Nós sabemos que tem esquerdistas lá. Sim, na verdade até mais aqui do que lá. Né? É porque aqui eu moro num bairro, assim, onde tem influência da esquerda predominantemente, aqui em Porto Alegre. Mas, assim, se tratando de Minas Gerais, é uma questão bem dividida, na verdade. Lá é bem dividido nesse sentido. Porque nós elegemos um governador de direita, né, com ampla margem de votos no primeiro turno, mas ao mesmo tempo o presidente escolhido lá pela maioria foi de esquerda, né? Sim. Então é uma questão bem dividida mesmo. Presidente da Câmara? Não, presidente do país. O Lula teve mais votos. Tá. Não, Quase 50-50, né? 20, o Lula teve um pouco mais. 50 mil votos de diferença, eu acho. Sabe, a política tem essas magias que a gente não consegue, sabe? Isso aí é só quando nós vamos chegar em outro plano que nós vamos entender o que é essa magia, né? Que só o mágico que fez sabe. Teve voto Cláudio Castro e Lula no Rio de Janeiro também. Teve gente que votou no Lula e não lembra. Sim. Será que isso é a falta de conhecimento político? Com toda certeza. Pensando também que o deputado mais votado do país, o deputado federal mais votado do país em 2022 foi o Nicolas Ferreira, que é mineiro e é bolsonarista convicto. E, ao mesmo tempo, o Estado que elegeu Nicolas Ferreira teve sua maioria de votos no Lula. Né? Então, também é uma outra questão, assim, um pouco contraditória, talvez, mas falando de experiências pessoais aqui, eu tive colegas que disseram, minha mãe disse que minha avó votou no Nicolas, mas votou no Lula. Talvez por ter aquele preconceito com o candidato, algum determinado candidato, né, e preferiu escolher outro que já conhecia de eras anteriores, mas com toda certeza a falta de conhecimento mesmo, né, algum determinado grau de ignorância. Isso eu vejo bem que tem um público que vota no PT, mas ele não é petista. É um público que simplesmente vota no PT porque ele deu um auxílio ou porque ele é o dos pobres, tipo, a direita malvadona é dos ricos. Aqui no Rio Grande do Sul isso muda um pouco, porque Porto Alegre, o público que vota no PT, ele é mais esquerdista em Porto Alegre. Tipo, pessoal, ele sabe, quando tem esse pensamento vota, aí, lê Adam Smith. Mas é Adam Smith, vou te ver o que o Adam Smith fala. Ele sabe o que, por exemplo, Porto Alegre principalmente. O cara que mora em Porto Alegre, vota no PT, ele é bem de esquerda. O que tá ok, eu espero que o cara da esquerda vote na esquerda. Da mesma forma que eu espero que da direita vote na direita. Agora o problema é que daí chega, tipo, aqui o estado, a região sul, ali, a volta de Pelotas, Bagé, tudo que o PT faz bastante voto ali. E ele é super conservador como sociedade. Se tu for lá, tu vê, por exemplo, tu não acha, o pessoal usa bombacha, uma parte bem interiorana, mas eles votam no Lula, porque por causa disso, é quase, o Lula é um idoso bonzinho, paz e amor, eles votam no... Eles não são de esquerda, mas eles acabam votando no PT. Todo mundo conhece alguém assim. Você é verdade, né? Vive lá a picanha. Sim. Né? Já comeu picanha? Já, em Minas, o pessoal acha que não tem churrasco em Minas, né? Mas tem sim, tem bastante. Meu pai é um excelente churrasqueiro. Eu conheço Contagem, conheço Belo Horizonte. Ah, é? Eu gostei mesmo, foi do Tutu a Mineira. Todo mundo diz que gosta. Meu Deus, comi até estourar. Todo mundo gosta bastante. Até eles fizeram para mim saber, né, como é que era o Tutu a Mineira, muito gostoso. Bem, o Milton Júnior, então, né, me fala um pouco aí da economia, né, de Adam Smith, né? Fala um pouco aí do liberalismo, Cara, o liberalismo, ele teve uma crise ali, né, que
culparam ele ali na crise de 29, né, que não faz sentido nenhum, porque foi... Inclusive eu tinha descoberto isso bem depois, fiquei, caramba, é verdade, né, que culparam o liberalismo, acabou surgindo essas ideologias ali mais autoritárias, fascismo, nazismo e tal. Isso foi muito bizarro, porque quando eu percebi quem é que causou a crise, né, foi exatamente o Estado, através do Banco Central ali fornecendo crédito barato, e isso acabou incentivando que o Estado seja a solução para os problemas. E outra coisa que eu achei muito incrível também só que esse é o Milton Friedman, no caso, né, do liberalismo, que foi ele o idealizador do Bolsa Família, né, tipo, por exemplo, uma espécie de Bolsa Família, que é a ideia mais liberal que tem para a pessoa, é dar dinheiro para ela, fazer o que ela quiser, do que dar vale isso, auxílio aquilo. Foi isso até que um pouco quebrou o comunismo, né, que é uma ideologia falida já, exatamente porque o governo dizia o que a pessoa ia querer, dava para tipo, tudo de graça, mas não perguntava nem o que a pessoa queria, a pessoa não tinha o próprio salário, basicamente o salário era minúsculo, até hoje em Cuba né, sai dando ali, diz o que tem que ser produzido e tal, e isso se provou muito equivocado, né. E outra coisa que eu achei muito interessante também, que estava sendo falado, que era exatamente o que eu ia falar isso aí, né? Que até eu tenho um pouco, eu vou admitir, estavam falando das estradas, né? Que o cara não quis pagar porque era o Estado que tinha que fazer. Eu também sou muito assim para várias coisas, tipo, quando vem, isso aqui tem que pagar, eu não quero pagar, porque o que é de graça. Só que eu não sei se o pessoal não parou para pensar que eu também já parei isso aí, o quanto que a gente ia ter a mais do nosso salário se a gente deixasse de pagar o tanto de imposto que a gente paga. Por exemplo, independente dele pagar ou não ali para fazer Estado, ele está pagando imposto para a infraestrutura do Ministério, Ministério da Infraestrutura, da Secretaria e tal, para bancar isso daí. O quanto que ia sobrar na nossa mão, por exemplo, se a gente não estivesse pagando imposto em remédio, imposto no arroz, né, por exemplo. E a ideia do liberalismo traz exatamente isso, um Estado menor, né, e você vê a antiguidade, né, desses pensadores ali lá nos anos tipo 50 ou até antes, e no Brasil, né, que eu até fiquei bem, que eu imagino que deve ter sido triste a tua infância, né, cara, porque tua infância e adolescência, porque hoje em dia o liberalismo tem um pouco de voz, pelo menos, né, tem uma voz até surpreendente, e antigamente não tinha isso, tipo, imagina nos anos 50 no Brasil tu defender o liberalismo aqui, era o getulismo, a economia fechada, não podia importar nada, né? É um absurdo. Sabe que uma das coisas que eu acho interessante é que se você vai estudar os pensamentos econômicos, você faz uma pergunta, e essa pergunta ela é muito focal. Quando o governo te oferece alguma coisa, da onde vem? Nosso bolso. Sim, Mas eles não fazem isso. Eu vejo os políticos agora, mas aqui o Lula aqui, ó, está aqui no Contrafatos, aqui me mandaram agora, aqui, ó, quentinho, né, que o Lula, ele diz que vai aumentar o salário dos professores. Da onde ele vai tirar? Corte de gasto que não, né? Ah, não. Não. Aqui, ó. O Brasil é pobre porque sempre foi governado por quem só pensa em si. Por favor. Aí não pode ser, afirma Lula. Por favor. Porque isso do liberalismo é bom que está tendo outras, não só o liberalismo também, né? Que vai ter várias vertentes de tudo, mas está começando a ter um libertarianismo, quase assim. Milley tá aí, né? Por exemplo, o Milley lá no fórum em Davos, na Suíça, o Elon Musk postou muito. Ele é economista, né? O Milley, né? Sim. E o Elon Musk postou, se entrar no X, no X ali, né? No Twitter do Elon Musk, ele postou várias coisas sobre o Milley. E assim, o Milley está quase que vendendo essa ideia mais ampla para o mundo todo. Talvez a gente esteja fazendo muitas coisas na Argentina, talvez até não, né? É 4 anos, tu tem uma assembleia que não vai te deixar fazer tudo o que tu quer, enfim. Mas pelo fato de ele estar vendendo essas ideias, se a gente vê aqueles canais do YouTube, tipo Ideias Radicais, enfim, eles aumentaram os inscritos. Até mesmo aqui no Brasil não tem quase libertários, assim, né? Mas se a gente vê o Partido Novo, tem um certo resquício de gente assim, né, que atua dentro, para ter um crescimento bom disso, até para ter mais uma ideia política para o debate. Até porque a esquerda, por exemplo, pode ter
gente defendendo o comunismo. E daí na direita tu tem tipo um limite, assim, né? Ah, não, tem sempre os liberais, tudo. Não, tem que abrir essa janela para todos os lados. Então, tem. Olha só o que diz aqui, ó. Lula, tá na folha extra, né? Lula disse que aumentará o salário dos professores quando recuperar a economia do Brasil. Então é coisa que está fuçado. Então, Quando será então os considerado? professores que aguentam mais uns 10 anos. Né? Tranquilo. Mas sabe, é aquele negócio, né? Nós vamos mudar o Brasil. Eu para mim, mudar o Brasil é como o próprio Mitai fala aqui. Se muda um comportamento na educação. Certo? Se nós não tivermos administração dentro dos nossos ensinos, certo? Puxa, assim, em direito, por exemplo, eles ensinam como é que você tem que cobrar do pessoal. Bom, não é tão enfatizado, mas nós sabemos, né? Nós sabemos. Só que muitas coisas, eu devo dizer, aprendemos na prática, né? Com estágio, trabalho mesmo. A faculdade é mais teórica. Eu passei toda a universidade perguntando quanto é que cobrava um cientista político para assessorar. Nunca tive resposta. Cada um bota o que quer. Porque essas coisas assim, eu até acho que, já que o senhor falou da educação, pelo menos eu acho na educação básica, assim, no ensino médio, tinha que ter princípios econômicos, algo assim, que a pessoa pelo menos não sair da escola ali super limitada e tudo mais. Tinha que ter oratório. Tem gente que sai da escola e não consegue falar em público por vergonha. Tem gente, eu até conheço gente, por exemplo, numa rádio assim, não conseguia falar, porque tem vergonha de falar com o microfone e tal. E a escola justamente te treinar para isso. E teria que dar uma disciplina de cidadania, para te ter um básico, assim. Não nada doutrinário, mas um básico para te pelo menos saber, existe uma Constituição, tá? Mas você tem aula de homilética daí? Nas escolas, não. Não, tô dizendo no direito, tem, né? Não. Dialético. Diálogo de portar diante do juiz. Isso aí tem oficinas, às vezes. Sim. Mas eu digo assim, não é uma cadeira obrigatória. Sim, é opcional. Isso tu pega mais na prática. Exatamente. Tu vê, tem coisas que agora aqui também é uma coisa que o Fatos me mandou agora aqui. Como já dizia o Romário. Olha só, vamos aproveitar essas coisinhas aqui, né, que eu acho muito legal. O Bolsonaro, né, ele agradece o Boulos, né, do pessoal, de ter colocado o post, né, que no governo dele o avanço de distribuição de renda foi muito maior. E aí caiu em cima do Boulos, né? Porque o Boulos... Mas eu fico assim, eu acho que a gente tem que dar valor quando a pessoa fala o real. Ele falou uma verdade. Mas quem era o economista da época? O Guedes. O Guedes estão atrás dele. Ele era um ótimo economista. Olha, se Harvard quer ele, se as grandes corporações querem ele, se os outros países procuram consultar o Guedes. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa despreparada num lugar tão essencial quanto a economia? Na nossa casa tem o economista maior, né? Sempre tem um que é o melhor, né? Olha, quem vai fazer os cálculos, tudo é a mãe, ou é o pai, ou é um filho. Quer dizer, até os filhos são melhores, né? Não, pai, não entra nesse jogo aqui, porque esse jogo vai te dar, né? Tal problema e coisa assim. Olha, eu pesquisei sobre isso e tal. Isso é país. Aí me coloca uma pessoa. Eu não posso, eu vou te dizer uma coisa. Pode ter um médico novo que saiu da faculdade e ter um cara que é formado em Harvard e também tem um conhecimento de medicina, eu vou sempre no outro. Quem tem mais conhecimento deve ser o conciliador mais capaz. Também, o Haddad, que é o atual ministro da Economia, ele foi o pior ministro da Educação, porque ele deixou os índices tudo ruim nessas avaliações de matemática, leitura. Ele foi o pior prefeito da história de São Paulo. Tanto é que ele nem se elegeu e em 18 ele perde a eleição do Bolsonaro na capital dele.
E agora ele está tentando ser o pior ministro da economia. Tipo, ele vai fechar uma trinca, daí ele vai pedir música no Fantástico, assim, as piores coisas, né, da vida. Ó, mesmo com o Paulo Guedes, eu não vou estar aqui defendendo o Guedes, porque eu realmente achei que ele é ruim em várias coisas, assim. Mas sim, não, o Paulo Guedes ele é bem melhor do que o Haddad. Sim. Bom, daí eles assim, não, porque o Haddad, o Guedes como é que é, economista dos banqueiros, né? Daí eu pergunto, e o Haddad, ele é economista de quem? Sim, os banqueiros também. Porque nunca se ganhou tanto dinheiro como se ganhou no governo Lula. Os bancos. Dos bancos. Os bancos se enriqueceram. Tanto é que eles não fizeram nem esforço, nem nada, porque sabiam que é bom ter o Lula. O Lula que está querendo aqui botar a economia legal para dar aumento aos professores. Sim, essa questão. Os professores que defendem, né, de unha e dente, tu pode ver. Sim. Se tu vai hoje no sindicato dos professores, nós vemos assim, ó, só bandeirinha da esquerda. Sim. O professor de história, então, eu pertenço a um grupo aqui da história. Meu Deus do céu. Eu nunca vi, eu acho que historiador ele viaja, sabe? Ele tem alguma coisa, tem uma maionese assim que ele anda. Porque mesmo tu mostrando, mas vem cá, tia, olha que história fala, olha o que está aqui, eles não conseguem ver. Foi nos colocado desde criança, tá? Como tu falaste muito bem, que o conservador é contra o pobre. Sim. Não, o conservador é contra o vagabundo. Não é contra o pobre. Contra o vagabundo, sim. Até porque, tecnicamente, se a gente for ver, né, o conservador, ele não luta contra o pobre, ele luta contra a pobreza, que ninguém quer viver na pobreza. Ninguém vai dizer que gosta de viver. Não gosta, a pessoa gostaria de ter um carro e uma casa. Às vezes ela não consegue, às vezes ela precisa de uma certa ajuda. Mas ninguém gosta de viver na pobreza, né? Não tem como dizer que gosta. Tu pode viver naquilo momentaneamente, mas tem que ajudar a pessoa a sair. O senhor está dizendo até disso dos professores. Por exemplo, no ano passado, né, de aumento, vamos dizer, de aumento. O salário mínimo, não me lembro se aumentou R$15 no ano passado. Acho que foi, né, o aumento do ano passado. E o salário dos ministros do Supremo Tribunal aumentou R$6.000. Tipo, você dá 6 mil para um, daí o outro ganha 15, 10 pila mesmo. Até esse ano que eles estão se vangloriando, que aumentou o salário mínimo mais e que a inflação. É mentira isso, até porque a inflação é controlada por causa dos juros. Então não é bem assim, porque esse ano eles estão prometendo que o salário mínimo vai ir a 1.400, sei lá o quê. Mas não vai terminar por aí assim. Tem outra novidade aí que o Lula também expôs, e aí também eu questiono de onde vai sair esse dinheiro. Mas ele prometeu criar o programa chamará Pé de Meia, para os estudantes de ensino médio serem incentivados a terminar o ensino médio e inclusive depois ingressar no Enem, né, realizar o Enem e conseguir ingressar numa universidade. Só que aí eu pergunto, tantos estudantes de ensino médio todos os anos, de onde ele vai retirar essa verba, né? Não, e outra, é uma premiação agora, terminar o ensino médio. O ensino médio hoje em dia uma pessoa, a gente se espera que o básico é ela terminar o ensino médio, né? Pelo amor de Deus, hoje. Exatamente, exato. Não tem que premiar o básico. Assim. Eu tinha um prêmio, cara. Eu tirava uma nota ruim, assim, ó. O vaneirão pegava. Meu pai dizia assim, pô, vem cá, eu tô te sustentando. Eu tô fazendo por ti, tu me tira uma nota dessa aqui. Tu não tem vergonha? Olha essa nota aqui que tu tirou. O que tu tava fazendo na escola? Não deveria ser sinônimo de recompensa. E quando eu tirava nota boa, sabe o que meu pai dizia? Parabéns, fez o teu dever. Essa era a recompensa. Agora não, agora é o seguinte, puxa vida, você ganhar para estudar. Será que isso é incentivo? Mas tem um montão de gente que não termina o ensino médio e tal. Bom, mas eles recebendo o valor não vai motivá-los a terminar. Até porque eles não terminam não é por causa de, muitas vezes, de dinheiro, é por outras situações. Tu vai na escola, tem gente que vai e nem presta atenção em aula nenhuma. A escola, toda a escola assim, se tiver professor assistindo, sabe que tem gente que vai para a escola só para passar o tempo. Né? Sim.
não tá empenhado. Ah, mas as famílias não incentivam e tal. Mas faz parte da pessoa mesmo, não tem coisa não. Mas eu acho que está faltando muita explicação das coisas. Né? Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim, por que eu estudo trigonometria? Por que eu estudo física? Na minha época eu também não sabia, não entendia por que aquilo eu estudo. Se houvesse uma explicação para o estudante, para ele entender por que está estudando aquilo, aí tu vai aceitar a coisa. Certo? Não, tu tem que estudar porque tu tem que estudar. Faz parte do currículo. Não é assim que funciona. Nós sabemos que tudo que nós temos de conhecimento, ele vai trazer uma valia. É o maior tesouro que existe na vida do ser humano, é a educação. Não adianta. Aqui, se tu pegar 100 mil e colocar na mão de uma pessoa que ela não tem um preparo, ela vai fazer com que esses 100 mil vá para a mão de quem tem preparo. Exato. Isso está claro. Isso. Eu não posso concordar com isso. Certo? Estamos ajudando. Não, acho que tem outras formas de ajudar. Não, até porque, como o Luciano falou, o estudante, quando ele vai à escola somente com incentivo de receber o dinheiro, ele vai para a escola, ele não vai prestar atenção na aula, muitas vezes ele vai somente para o professor e não dá falta, né? E a gente sabe que no ensino público, infelizmente, as salas de aula estão superlotadas e as professoras, muitas vezes, infelizmente, os professores, eu não vou generalizar, mas há muitos professores que não dão devida atenção aos seus alunos. Essas professoras não vão, digamos assim, se importar com aquele aluno que ele não está prestando atenção, que ele não está pegando a matéria, que ele não está indo bem nas provas. Então o aluno ele vai finalizar o ensino médio do jeito que dá, digamos assim, aos trancos e barrancos, só para receber seu dinheirinho. E a educação continuará, né, inerte, digamos assim. Então é uma atitude bem impensada do governo. Eu acho que está faltando mesmo cientista político, né? Fazer leis boas, sim. Né? Averiguar, ver quem vai ser prejudicado, quem vai ser beneficiado, né? Quem é que vai pagar essa conta. Vai fazer uma lei, ela tem um ritual, mas os caras não usam, sabe? Vamos ajudar os coitadinhos. Tu está dando reforçamento negativo. Sim. Não, isso é só Ninguém mais é coitadinho. É só mais uma medida, digamos assim, para eu aceito assim, ajudar uma pessoa que tem um problema mental. Esse sim tem que ser ajudado. Esse a gente tem que sustentar. Mas pessoa que pensa, que sabe escolher, que sabe ir para uma droga, que sabe ir para um vício, que sabe usurpar os outros, para mim esse não merece ajuda. Lex, dura lex, sed lex. Latim é lei, dura lei, sed lei. Sim. Mas é lei. Sim. Pode falar aí, Luciano. Essa questão da droga também, tipo, a Cracolândia em São Paulo, parece que nunca vai acabar com a Cracolândia em São Paulo. Todo mundo promete vai acabar. Todo mundo promete vai acabar. E Mas tu sabe que eu estou apavorado que nós temos uma Cracolândia aqui que ela não está sendo vista, né? Que é Voluntários da Pátria. Perto da rodoviária ali. Voluntários da Pátria, eu passei ontem à noite ali, me apavorei. Eu até já brinquei com o pessoal aqui em São Paulo que a Cracolândia gaúcha, óbvio que é bem menor que a deles, né? Mas mesmo assim Meninas novas, homens, senhores de idade. Olha, eu digo aos nossos governantes, dá uma olhada ali no que está acontecendo, está muito pesado aquele caminho ali. Até porque eu acho que podia acabar assim, uma Cracolândia tem que ter alguém muito pulso firme, assim, tipo um cara tipo o Bukele, assim, de El Salvador, que tinha, sei lá, baixar a lenha mesmo, tipo, prende as cabeças ali e o usuário, o tratamento forçado, assim, bota todo mundo no tratamento. Faz uma licitação ali. Mas não pode. Sim, não pode. Aí não pode. Mas só vai chamar Constituição disso, deixa. senão não... Na Rússia, uma vez eu estava estudando, na Rússia eles têm o auxílio psicológico psiquiatra forçado. Não quer nem saber, amarra o cara até na cama, tudo. E enquanto o cara não ser liberado, ele fica ali. Né? Mas isso não se pode falar porque a Rússia é um exemplo. A Rússia é um exemplo. Isso eles não falam. Não podem falar sobre isso.
Porque, como eu disse para ti, a falácia é a meia-verdade, né? Então, o que me preocupa é isso, é quando a gente começa a ver os outros países e começa a ver como é que eles estão lidando com certa situação. Isso é fácil de fazer, gente. Hoje, com a internet, ali tu bota ali, tu vai ver como é que estão fazendo qualquer coisa. Hoje os cientistas podem ser consultados, hoje tem tanta coisa que a gente pode fazer que antigamente não tinha. Vocês estão aí com o Google na mão. Eu sou rato de biblioteca. Eu, para saber, tinha que ir na biblioteca. Meu pai não tinha condições de me dar uma Barça, que era a antiga... o antigo Google. Era a Barça. Era uma parede a Barça. Eu não podia ter Barça porque era muito caro, meu pai não tinha condições. Então, aonde eu ia? Para a biblioteca central, com carteirinha, com tudo. Ficava lá a tarde toda, lá pesquisando, na Barça, que hoje a gente vê que as pessoas podem fazer. Eu não sei, eu acho que nós temos excesso de informação, por isso que não sabemos nada. O que vocês acham disso, vocês jovens? Bom, eu vou falar da parte boa, né, que eu estou estudando economia, mas foi apenas, eu estou indo para o terceiro semestre agora, e antes de eu entrar nesse mundo da política, né, basicamente tudo que eu aprendi todo esse tempo aí, foi através da internet, foi através de vídeos, de pesquisas que eu fiz, continuo fazendo, até para perguntas simples assim, né, tem a parte boa, porém quando tem que ter um foco, né, porque senão a pessoa realmente ela se perde bastante. E o que eu gostaria de voltar, né, a algumas questões que estão sendo comentadas aqui, por exemplo, da Cracolândia, que, né, mostra lá para a galera que defende legalização, né, o horror que é um pai, uma mãe que tem um filho que é viciado. E tem a questão também que foi colocada ali pelo Luciano, que é a internação compulsória, né? É tipo a males que vem pro bem, né? Por exemplo, tipo, um pai quando dá um castigo pro filho, o filho tá lá chorando, tá sofrendo, porque sofreu o castigo, mas ele aprendeu de uma forma mais dolorida de que não deve cometer aquele mesmo erro. Então é a mesma coisa, o cara tá viciado, o cara tem que tirar esse vício de algum jeito. É óbvio que ele vai sofrer, vai querer ter recaída, vai surtar e tal. E outra coisa que eu ia comentar também da notícia aí, que foi citado pelo Bolsonaro, né, que do suposto elogio do Guilherme Boulos, né, é que ele acabou, na verdade, sem querer dando esse elogio. Porque eu tinha visto isso aí, foi ontem de noite. Ele tinha basicamente comentado que, se eu estou lembrar o tweet dele aqui, que 0,01% mais ricos tiveram um aumento de acho que de 96% da sua renda, enquanto a maioria, que é a população mais pobre, que teve só 30% no governo Bolsonaro. Aí o cara, olha só o pensamento, né, dessa gente daí, que disse, isso mostra o tamanho da desigualdade. Porém, foi aí que tá, né? Ele citou o elogio ao governo desses 30% que aumentaram os mais pobres, né? Porque exatamente esse pessoal ele não fala em nenhum momento em acabar com a pobreza, ele só fala de desigualdade. Bom, lá em Cuba, todo mundo não tem desigualdade lá, é todo mundo pobre. Venezuela é praticamente a mesma coisa. E quanto isso, o foco tem que ser acabar com a pobreza. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muita desigualdade, porém a gente tem que almejar um país que a desigualdade seja, por exemplo, um pobre, ele tem dinheiro para tudo, para viajar e tal, enquanto aqui não é nem isso, né? Então, esse tem que ser o objetivo. Tinha mais uma coisa que eu comentar também, que eu esqueci agora, deixa eu tentar lembrar aqui, não, vou passar o pessoal. Da Cracolândia? Não, tinha outra coisa que era completamente... que o Brasil, né, estava sendo citado do Milei ali também, que ele é um país tão doido, né, que os presidentes que têm formação de economia, eles foram os piores, o Collor e a outra foi a Dilma. Então, realmente, isso não significa muito. E o melhor, por exemplo, foi o Fernando Henrique, que nem que é em filosofia, acho que também não sei se foi cientista político, também acho que ele também, tem um monte de formação assim, e sociólogo. Então, o Brasil é tão doido que às vezes quando fala que o cara é economista, vocês têm até medo, né, por causa da Dilma e tal, quando o mercado até teme um pouco isso. E foi citado o Paulo Guedes também, eu vou fazer um elogio a ele também aqui.
porque eu critiquei pra caramba ele, tipo, por exemplo, 2021 tinham feito ali acho que foi 2021 a tal da PEC do calote, né, que adiou o pagamento dos precatórios, que é basicamente quando tipo, a pessoa ela ganha uma ação, o governo está te devendo para te pagar, aí isso foi adiado para ser parcelado. Eu critiquei pra caramba essa lei, tipo, só que aí foi previsto um caos ali, né, pela mídia e tal, e tu vê que mesmo quando o cara faz uma lei assim que é bem controversa, que é bem ruim, não teve nenhum terremoto na economia. Também teve a previsão que a dívida pública do Brasil ia ter 100%, que ia ter crescimento menor, e mesmo assim, contra todas essas expectativas, a nossa economia tinha crescido no governo passado. Muito bem. Como é que está o teu trabalho, teus estudos? Amanda? Tudo certo, tudo ótimo. Na faculdade a gente tem tentado cada vez mais adentrar esse meio político também. Outra questão, eu faço parte da UJL, que é a União Juventude e Liberdade, que é um grupo de jovens, na verdade, nacional, né? Cada estado tem o seu. E atualmente eu faço parte da gestão. Eu estou ali como suplente de diretora de mídias. Então, o nosso maior objetivo é conseguir realmente adentrar a juventude pelo país e influenciar os jovens que não têm tanta opinião política ou pelo menos que seguem opiniões de outros, né, que a gente sabe que os jovens são muito influenciados, muitas vezes negativamente por professores, ou que sejam pessoas mais velhas, ou grandes, como que eu posso dizer, grandes personalidades, né, seja da música, seja da política, seja do cinema, que essas pessoas hoje em dia a gente sabe que tem muita voz nesse meio também. Então a gente tem esse objetivo e cada vez mais estamos trazendo eles para as universidades para ver se a gente consegue ter um espaço, né, dentro dos diretórios acadêmicos, dos centros acadêmicos. Então esse é um grande objetivo nosso. Que bom. Podemos ouvir uma música, por gentileza? Né? Uma música bem bonita aí, que tem o coração aí para nós e para todos os nossos ouvintes. Aí a gente dá uma relaxada aqui, né? Embora sabendo que nós estamos na live ali, tá? Bem, já estamos no ar, né? Eu estou aqui com 3 jovens estudantes universitários, né? O Hamilton Júnior, que está estudando economia, estou com a Amanda, que está tirando direito, e estou também com o Luciano, que também está estudando direito. A proposta de nós termos esses jovens aqui é para fomentar e mostrar que há um grande despertar entre a juventude no que se diz a ideologia da direita, né, do conservadorismo e do liberalismo, né, e centro-direita também, centro-esquerda, né, nós estamos aqui mostrando. E eu trouxe hoje o pensador, né, que é o Amitai, que ele fala sobre o comunitarismo, né. Então ele começa a trazer, ele é um alemão que foi para a Palestina e também participou da criação de Israel, mostrando a importância, né, que nós temos da fé, da profissão, do voluntariado, da religião, a família e o vizinho. Como vizinho, ele é importante para mim, certo? E veja que ele também esteve nos Estados Unidos e os Estados Unidos cresceu porque tem também essa mentalidade do vizinho, de um cuidar do outro, de nós sermos voluntários, aquilo que é comum a todos tem que ser cuidado, né? Ele coloca essa sociedade comunitária que uma vez ela é um nível, para que aconteça tem que ter um nível intelectual, tem que ser ensinado para que tenha, né? E então eu estou aqui com esse pessoal. Eu gostaria lá de ver, tem que botar o Rabicho lá que está anunciando que está a bateria baixa do nosso celular. Então ali a Tânia vai nos dar essa força aqui, que a Tânia hoje está salvando-nos aqui, né? Muito obrigado, Tânia, por essa disposição. Que os nossos 2 técnicos não vieram, né? Os 2 que estão aqui com a gente para nos ajudar não vieram hoje. Sempre falta um, tem o outro, né? Mas nós então estamos sem.
Bem, então nós paramos, né? A Amanda que estava falando por último, né, Amanda? Tu, né? Então vamos voltar no Luciano aqui. Luciano, ainda, né, em comunitário, né? Ele bota exemplo de comunidades judaicas em Nova York, que dispensaram pela cidade, apesar de manter um forte sentimento da sua solidariedade moral e através de instituições importantes, como sinagogas, escolas religiosas, eles se manteram, né? E em todo o mundo, assim, nós temos essas comunidades que se manteram através da religião, através de escolas especiais e coisas assim, para se manterem naquilo que eles acreditam. E as nossas comunidades aqui, principalmente aqui na Lomba do Pinheiro, né, nós temos nos mantido através de associações. Embora ainda não existe um ensino para mostrar a importância de uma associação dentro da comunidade. Se confunde isso com política, né, partidária. E aqui nós estamos falando de uma política comunitária, né, onde a família, a fé, a profissão, o voluntariado e a religião e o vizinho é importante para mim. Às vezes aqui nós temos comoções, nós temos aqui regiões muito pobres, prende fogo numa casa, daí todo mundo vai se associar, ajudam a construir, vem alimentação, e gente da própria comunidade, né? Porque eu não vejo um crescimento de uma nação a não ser por esse caminho. Não sei se vocês têm outro caminho para nos ajudar. Bom, acho muito interessante que tu levantar essa questão aí, porque, por exemplo, a comunidade acho muito legal quando ela conseguiu, no caso de Israel, né, sempre teve, a comunidade judaica sempre teve, conseguiu finalmente ter seu Estado lá, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E ainda temos muito aí, por exemplo, tipo, que é até triste, porque grupos assim, que querem se sentir representados sem ser do país, mas não conseguem. Tem lá a questão dos curdos, né, o Kurdistão querendo criar seu Estado que não consegue. Taiwan ali também não é meio que também né, porque ela não é considerada um país independente ali, sempre se sentindo ameaçado pela China. E tem outro também que eu esqueci. Aí eu ia entrar na questão da Palestina, né, que também que é sempre aí lutando por conseguir virar um Estado independente. O problema é que né, o Hamas acaba atrapalhando um pouquinho nisso daí, né? Aí vai ser difícil, não vai ter como se discutir a criação do Estado palestino enquanto o Hamas continuar existindo aí. Mas para ver que realmente não se trata de uma questão política, né? Que estava sendo dito aqui. É muito maior, por exemplo, a comunidade se sentir identificada, criar um bairro, uma cidade, ou até um país. E aí, dona Amanda? Bom, então, você tratando da questão da comunidade, como ela vai auxiliar isso na construção de uma sociedade melhor. É tão clichê a gente dizer isso, mas a educação é primordial, é 100% assim. Só que infelizmente é um tipo de coisa que a gente não consegue enfiar pela abaixo nas pessoas, né, digamos assim, de uma forma mais chula. É preciso que as pessoas tenham interesse nisso, mas é indubitável que realmente a educação ela tem como princípio mudar a vida das pessoas. E não somente a educação, que a gente não quer criar robôs que saibam coisas decoradas de cabeça, né? Mas é uma questão de formar pessoas capazes de pensar e ter raciocínio lógico. Isso também é uma questão muito importante. E de criar pessoas independentes e racionais. Eu creio que isso é muito importante para que a gente possa formar cada vez mais uma sociedade livre e que se auxilie mesmo, né? Que consiga resolver os problemas de forma mais lógica, mais rápida, mais prática. Se a gente pegasse essa questão de sociedade, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós somos assim, gaúchos. E eu acho muito bom até a questão do CTG que eles acabam fazendo, porque se a gente vê em vários outros estados, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, enfim, tem vários locais que é até um pouco parecido, porque mesmo que você esteja longe daqui, ainda se sente um gaúcho, assim, da mesma forma no Brasil, né? Sei lá, nem gaúcho hoje quase tem nenhuma ideia separatista nem nada, isso daí é bem mas é mais devaneios, assim, né?
mas tu acaba mantendo aquela cultura. O Brasil, eu acho, pelo menos, eu acho o Brasil muito legal nesse regionalismo que tem. Tanto São Paulo, a parte caipira do Brasil, a parte nordestina, a do norte, lá, o Festival de Paitins, lá que tem. Eu acho bem legal isso. Eu acho que o CTG, principalmente, ele é quase que o precursor disso tudo. Porque antes não tinha isso quase, né? Mas o CTG que começa mesmo. E aquilo, o gaúcho ele é bem uma mistura de índios, italianos, portugueses, negros, tudo isso, mas o CTG acaba unindo todos esses povos no bem comum, que é a lida de campo, a lida mais campeira, assim, né, que no nosso estado. Sabe que o Brezoni, né, esse pensador, né, Mão, ele diz uma coisa muito interessante, que a família, tá, ela exerce um preparo de tarefas para a criação tanto de filhos como também a sociedade. As intensivas em trabalho exigem uma tarefa. Ele diz assim que é o seguinte, que a família é onde ensina o ser humano e que tem que ter tarefa. Hoje eu vejo mesmo o feminismo, né, assim, e fico pensando nas construções de monstros que é dentro da família. Então a mãe chega e diz assim, olha, tu, meu filho, tu não vai ser mandado por mulher. Tu não deixa. Olha a construção, né? Olha como vai construir. E ele também mostra que é o seguinte, que a família, ela é esse núcleo central. Por que será que a esquerda quer destruir a família? Vocês têm alguma ideia? Para passar a autoridade dos pais para o Estado. Exato. Também desconstruir psicologicamente a população cada vez mais. É uma questão gradual, né? Porque quando a gente trata de família, eu não vou nem entrar na pauta conservadora e todas essas questões de que as pessoas costumam elaborar, de que a família ela é um ponto, né, um ensinamento cristão, é uma questão cristã, né? Eu não vou nem entrar nesse quesito. Mas a família é uma base que todo mundo deveria ter, porque é onde nós aprendemos nossos princípios, é onde a gente encontra conforto quando a gente não está se sentindo bem. Então, assim, falando de questões lógicas e racionais, a família realmente é a base de uma pessoa, né? E é onde ela se mantém firme, é para onde ela vai quando ela precisa se sentir feliz, é para onde ela vai quando ela precisa de ajuda, enfim, nos bons e nos maus momentos. E eu acredito que destruir isso seria, aos poucos, acabar com o psicológico das pessoas e acabar com a sua estabilidade, né? Realmente você acabar com tudo aquilo que já foi feito, construído, de forma que torna as pessoas mais fortes. Eu acredito nisso, eu acredito que as famílias tornam as pessoas mais fortes e independentes. E talvez destruir isso as tornaria mais dependentes de outras instituições e fracas, por assim dizer. Eu acredito muito nisso. E aí, meu querido Milton Júnior? É isso aí que o Luciano falou, né? Porque eu estava parando para pensar, fiquei refletindo, ainda bem que ele deu a resposta aí, de que por causa do Estado mesmo, porque, por exemplo, quando se fala daquelas figuras históricas ali do comunismo como o Stalin, né? É tratado como pai da nação, e aí nós temos exemplos, tipo... Mas o Lula é o pai dos pobres. Sempre coloca, exatamente, tipo, eu sou sua família, basicamente. Porque tem exemplos assim assustadores, né? Por exemplo, na Coreia do Norte, onde ensinam que os próprios familiares são os teus inimigos, por exemplo. Lá é ensinado, né, desde pequeno, desde nas escolas, tudo, que você tem que denunciar crimes contra o Estado, ou seja, criticar o governo, mesmo que seja seu pai, sua mãe, enfim. E tem outro exemplo lá no Camboja, né, porque eu sou bem alternativo, eu gosto de pesquisar, tipo, política alternativa de país, assim, onde os filhos eram tirados dos seus pais por 3 anos, mais ou menos, ali, para ser ensinado lá a doutrina do partido comunista e tal. Então, é realmente assim que eles acabam se perpetuando no poder, porque nem na tua família tu pode confiar, que é teu único porto seguro, tu não pode confiar neles, porque tu não pode nem criticar o governo para eles, porque senão vão te denunciar. E aí, meu querido... Não, é que eu acho que eu já falei assim, mas óbvio que
que eu acho que esses ataques, assim, né, principalmente a família, por justamente ser o primeiro contato que a pessoa tem com todo mundo, e ela é um empecilho, assim, para o Estado passar por esse objetivo, porque obviamente tu não vai deixar como pai que alguém faça algo de errado com o teu filho, mas tu vai tentar buscar uma solução, né? E daí, óbvio, eu estou dizendo aqui as famílias boas, assim, as pessoas que prezam por isso, não aqueles que a gente sabe que não prestam, assim, para ter um certo valor, né? Mas é isso, é uma questão de tu substituir quem vai mandar nas crianças, porque a gente tem mais exército e mais massa de manobra, assim. Pois é, né? E eles querem destruir a voz moral da família, né? Sim. Né? O pai e mãe perdem o pátrio poder, né? E é interessante porque ele diz assim que na família se ensina as obrigações. Será que o Estado tem essa vantagem de ensinar obrigações às pessoas? Não, é realmente para ela ter controle, né? Questão de massa de manobra mesmo. Porque muitos dos valores, eu acredito que valores devem ser ensinados em casa mesmo, isso não deve partir de princípios de uma escola, da educação pública, mas o que se tem pretendido é que seja, né? Que seja assim feito. E o objetivo, com toda certeza, é manter ali uma massa de manobra e, resumidamente, controle sobre a população. E o nosso dever é mostrar isso para o povo, né? Mostrar, olha, o que realmente estão tentando fazer, o que estão tentando colocar. Quando a coisa é boa, nós falamos. Agora, quando a coisa é ruim, nós falamos. Porque eu sempre digo assim, se todo mundo pensar a mesma coisa, todo mundo está errado. Porque tem coisas que servem para mim e para ti não servem. Então, nós temos que respeitar isso. E a minha preocupação hoje com a política é isso, que todo mundo hoje está formado no YouTube. Certo? E eles não são capazes, porque na universidade o que ensina? Tu tem que saber quem fala. Não é verdade? Qual é a tua fonte? Quem é o cidadão que está falando? Qual a formação dele? Da onde ele veio? Não é assim que a gente aprende? Tá, mas o professor me pergunta, né? Vem cá, Luciano, de onde tu tirou esse parecer aí? Bom, fulano de tal, né? Catedrático, o cara, né? Formado em tal lugar, ele tem tal expressão, as pessoas respeitam essa pessoa. Ele tem mostrado através de método científico que ele realmente tem a razão. Não, hoje qualquer pessoa, hoje às vezes eu fico abismado assim, ó, às vezes as discussões em grupos políticos, e nós pecamos muito contra isso. Quantas vezes eu vi assim e botei lá assim, olha, isso não vai ser possível. Quem disse isso não sabe meandros políticos. Não, porque nós não vamos fazer. A mudança do nosso país é por dentro, é pelos políticos. Mas parece que nós temos uma anestesia, a gente gosta quem bate na gente. Sempre os mesmos. Como é que esses caras conseguem? Eles fizeram uma estratégia tão boa que eles continuam os mesmos. Quem é que vota nesses caras? É que nem eu disse assim, ó, vem cá, quem votou no Lula me bota a bandeira do PT, eu quero ver quantos tem. Eu não vejo. Quem votou no PT? Eu não vejo. Eu pergunto para as pessoas, eu não votei. Mas quem votou? É que também é sempre assim, tipo, depois se alguém começa a fazer um montão de boca abertices, assim, daí todo mundo some, né? Tipo, não, eu não colaborei com isso, não. Ele ganhou, assim. Lavou as mãos, né? Não tem nada a ver com isso aí. Então, eu votei no cara da campanha, não no cara que está governando. É sempre assim, lógico, de uma grande parte das pessoas, porque é difícil, e não só isso, pelo menos em Alvorada, assim, as eleições são bem diferentes de outros locais. E essa questão de prefeito, onde meio o prefeito se elege com uma boa vantagem, assim, de votos. E depois, tipo, dá 6 meses todo mundo soma, assim, tipo, ninguém vai defender. Obviamente que ninguém vai defender, porque tu vota no cara da campanha, tu não vota no governo dele. E o que está bem errado, tu tem que votar mais no cara que está governando.
aqui, por exemplo, dessa questão até assim, né, de governadores, para mim, assim, pelo menos os dois governadores até que mais estão se destacando é o Zema e o Tarcísio. Né? Não sei qual que é a opinião de vocês, então, os governadores que mais estão se destacando no país hoje. Podem ser futuros candidatos, né? Ou futuros presidentes mesmo. O Zema e o Tarcísio, não sei se... Da direita, sim, né? É, no geral, porque os da esquerda não vai ter. É sempre o mesmo desde 89, o problema. É, assim, tipo... Eu acho que eles estão com dificuldade com líderes, viu? Com dificuldades. O Lula está chegando à sua idade, temos que respeitar a idade dele. Não sei se ele vai se candidatar novamente. Eu não vejo um líder hoje no PT assim, que possa fazer uma grande diferença. Eles estão tentando montar alguém. Eu acho. Mas O Haddad é o nome que eles estão tentando. Tanto é que colocaram de ministro da Fazenda exatamente por isso. Colocar esse papel de tirar um pouco aquele passado dele ali, de ter sido o pior prefeito, colocando ele na Fazenda e fazendo um trabalho que está sendo elogiado pelo mercado, para fazer aquele mesmo papel que o Lula fez, de linha pelo mercado. É. Eu acho que vai ter uma disputa, assim, no momento que o Lula meio sair do jogo político entre o Haddad, o Boulos, talvez a Janja, porque eles estão querendo forçar isso só da mesma forma que alguns tentam forçar Michele Bolsonaro. E um quarto lugar que eu acho que pode vir alguém do Alckmin, alguém disso dali, tipo um PSB que está junto. O Alckmin acho difícil porque ele nem confia nele quando teve, por exemplo, as chuvas aqui, ele mandou a Janja. Né? Alguém do Alckmin, assim, tipo, por exemplo, Flávio Dino está mais pro lado do Alckmin que do Lula hoje, se a gente for ver. Então eu acho alguém dessa linha, não sei quem. Pode ter esse nome. E assim, ele se apareceu, né, como vice, né, ele sei lá qual é a cor dele. Ainda bem que ele saiu do PSDB, né, porque o ladrão de Belém não dá, ainda bem que ele saiu. Feliz com o filiado lá, tô feliz que ele saiu. É o que era esperado, na verdade, né? Pelo menos é o que eu esperava mesmo, é que ele desaparecesse completamente. Eu esperava uma coisa diferente. Eu fiz um jogo e errei no jogo. Eu achava que o Lula ia ficar 2 anos e ia atirar pro Alckmin como uma corte de cavaleiros, tá? Sim, sim. Só que o PT é assim, depois que ele pega o osso, ele não larga. Não, o PT é soberano. Pode ver que o PT não compõe. Hegemônico. Ele não compõe capital. Por exemplo, ele. Vamos dizer, eu sou do PT, vamos dizer. Eu faço 10% em Porto Alegre. Eles vão ir para os 10%. Eles não vão ser vice de outro partido. Pode ver. Sempre assim. E quando eles estão no poder, a frente ampla é sempre em torno deles, né? Nunca tem outro coitado do Ciro aí tentou ser uma alternativa de esquerda ao PT e foi completamente dizimado, destruído. E tem eu posso tirar a resposta? Posso tirar a resposta aí, né, de quem é que acabou votando no Lula, porque eu sempre, quando assisto, eu vejo vídeos assim no YouTube muitas vezes de canais que são diferentes, de pensamento diferente. E quando eu vejo do Lula, né, que ele está na frente, é muita gente que não, obviamente não é petista, e que comenta lá, é ladrão, mas eu vou votar nele porque ele foi melhor que o Bolsonaro na economia e tal, porque na época dele era bom e tal, porque ninguém é obrigado, o nível de instrução que tem no Brasil, a entender o contexto de que naquela época lá teve o boom das commodities, né, que a China se abriu o mercado para o mundo, começou a comprar produtos da gente, isso encheu o bolso do governo de dinheiro, e o Lula usou isso aí para dar a Bolsa Família e tal, e quando chegou na Dilma acabou o gás, né, basicamente. Sim, o pessoal fala, o Lula, por exemplo, ele governou bem nos anos 2000. Realmente não foi lá muito bem. E outra, a Dilma a Dilma não existe, a né? Dilma só ganhou a eleição por causa do Lula. A Dilma foi uma extensão do Lula. Sim. Mas eu acredito que quando a Dilma quis mostrar o governo dela, o Lula cortou o barato dela. Ele sabia que você entendeu? Porque assim, eu sou teu pai. Eu tenho que fazer o que eu quero. No momento que você não te dá mais mesada. Eu acho que aconteceu foi isso. Ele ganhou por causa de mim. Então, né, ela tinha um cara muito inteligente ali, que é inteligente até hoje, que continua fazendo política por baixo, que é o Temer. Temer é muito inteligente, tanto é que nunca foi votado a nada, né? E sempre esteve dentro da política, sempre mamando, sempre
ali, e ele fez um trabalho de Maquiavel muito bom. Sim, ele tem um conhecimento constitucional absurdo. E ele mostrou isso, né? Ele usou Maquiavel, que Maquiavel disse assim que aquele que está mais próximo de ti tu tem que ocupar. A Dilma não ocupou, ele foi lá e derrubou a Dilma, certo? Ele pegou o Alexandre de Moraes, botou dentro do STF, porque já pensava que poderia alguma coisa contra ele e tinha alguém lá dentro. Então, para mim, ele é um cara estrategista de primeira linha. Sim. E ainda está. Sim. Ainda está. Parece que ele não morreu, né? Ele não morreu, não. No governo Bolsonaro. Entendeu? Ele sabe, ele mexe as pedras na hora certa. Ele é um cara extremamente inteligente. Coisa que o pessoal não vê, coisa que o pessoal pensa, não, o Temer já mandou. Não, o Temer não. O Temer, para mim, é o maior estrategista, né, que existe dentro da política brasileira. O governo Bolsonaro, o Temer deu uma ajudada quando o Bolsonaro ficava alfinetando o Supremo e vice-versa. O Temer deu, botou panos nas relações. Teve uma greve também, uma vez estourada. Eu acho que esse foi o furo do Bolsonaro, viu? Ele conduziu. Eu não sei se foi o furo, porque toda essa briga do Bolsonaro com o Supremo, em nenhum momento o Bolsonaro quis fazer essa briga. Ele só queria mais manter o eleitorado movimentado. Por exemplo, todas as tentativas de CPI, de lavatório e tudo, nenhuma ele estando com o orçamento, eles foram adiante. Então eu acho que essa briga é mais da boca para fora mesmo, assim. Eu realmente acho. A briga do Bolsonaro da boca para fora, não foi algo que eles tiveram um objetivo de, o Supremo está passando a função dele, vamos controlar isso. Eu acho que é muito bom. E aí até curiosidade, né, porque tá falando disso aí, né, que dessa briga que teve ali, né, que o Temer acabou apaziguando. Eu mudei meu pensamento a partir dali, né, que eu era, a partir de 2018, era bolsonarista ferrenho, recém comecei a entender de política. Aí aconteceu isso daí, fiquei revoltado, porque o Bolsonaro não fez nada, não sei o que, é do sistema. Eu fui mudando de pensamento várias vezes, até ter quase, vocês veem, 2 anos atrás, quase querendo até votar no Lula, né? Com esse pensamento aí de, ladrão, Jerubim, aí depois, agora eu já me arrependi de ter votado no Lula e tal, porque vendo esses absurdos que está acontecendo, né, por exemplo, nada pra mim é pior do que Flávio Dino do STF, do que Zanin lá, do que Mas ele lê a Bíblia. Sim, daí... É o primeiro comunista que eu vejo que lê a Bíblia. É sempre aquele, como é que é? Já ouvi alguém falando que é o Flávio Dino. É quase que uma estratégia para enganar os crentes. Eu sou católico, né? Também interesse. E daí vamos dizer, eu vou te botar para tal cara. O que tu começa? Tu vai na missa. Tu lê a Bíblia. Tu põe não, mas eu fui batizado pela minha avó. Sempre começa com o mesmo de quer mostrar o cidadão cristão, pai de família, tudo sempre a mesma lógica, assim. A grande parte do Brasil é cristã, né? Então, quando eles veem um representante assim, seguindo essas ideias e representando eles dentro da religião, eles ficam encantados. Sim. Mesmo que seja só por mas nós temos a faca de 2 gumes, né? O pessoal evangélico não está percebendo a diferença entre religião e política. Nós temos que dividir isso. Vamos para agora eu vou falar para os cristãos. Daniel, quando foi sátrapa, governador, né? Ele governou para todos. Ele não governou só para os judeus. E quando ele teve a oportunidade de matar todos os sábios da Babilônia, entre eles tinha ocultista, tudo que é tipo de conhecimento, o Daniel defendeu eles todos. Disse, não precisa matá-los, porque o meu Deus vai mostrar para ti o que está acontecendo. E o que eu estou vendo agora, me parece assim, que está surgindo uma linha muito tênue entre religião e política. E a religião já mostrou através da história que ela foi um mal. Sim. Olha quantos, né, deu dentro da Era das Trevas, né, no catolicismo,
que houve uma mistura entre política e religião. Exato. Então, assim, ó, nós cristãos, agora todos nós, matamos muita gente em nome do cristianismo. Exatamente. Então, cuidar isso. Fala. Ali eu discordo um pouco, até porque essa questão da religião e do Estado, a lógica de um Estado existir, ele, para a religião, ele deve seguir os valores religiosos, né? Senão ele não seria um Estado. Tanto é que, por exemplo, o rei é coroado pelo bispo, normalmente. Então, ambos sempre vão estar atrelados, alguns, porque, como a gente já está dizendo aqui no início do programa, aquele valor que a família passa, normalmente são valores religiosos, são valores do povo, e esses valores que constroem uma pátria, uma nação. Então eles sempre vão estar atrelados. Uma religião matou, não sei o quê. Provavelmente isso, normalmente quem mata sempre não acaba sendo o Estado. Por exemplo, a Inquisição, a maior parte da Inquisição que foi ferrenha, ela é feita pelos governos da Espanha, não é feita pelo governo do Vaticano, nem nada disso. Ou seja, algo meio duro, assim, se a gente for ver. Sim, mas sabe que o protestantismo ele nasce exatamente por causa disso, né? Quando Lutero começa a perceber tudo isso, e até o próprio governador, o rei na época, né, que falei o negócio com a Antonieta, uma coisa assim, agora não estou bem lembrar, mas nasceu porque a igreja estava com tanto poder que começava a humilhar os reis. Então, olha, escrito na Vicário de Cristo, eu sempre digo assim, ó, quando entra, Deus falou, acabou a política, acabou tudo. Os reis usaram da reforma protestante também para tomar as terras da igreja. Porque a igreja estava extremamente rica, né? A questão, sim, porque era uma vida comunitária, feudalismo, assim, tu vivia uma vida comunitária. Mas não, o feudalismo era comunitário. Sim. O feudalismo tu plantava para os grandes comer. Não, isso daí é uma visão revolucionária, e a visão que a esquerda prega sobre o feudalismo, porque na verdade não é bem assim. O feudalismo ele era uma vida comunitária, uma vida primitiva, porque o mundo era primitivo. A gente está falando dos anos 1000, obviamente o feudalismo não ia ter muita tecnologia. Até o Mises fala que a inserção da mulher no mercado de trabalho é por causa do feminismo, que não é. Ela é por causa da tecnologia, que com o passar do tempo ia acabar chegando com tecnologia. Principalmente na Europa, que sempre foi um grande centro tecnológico e econômico, assim. Até na época do feudalismo, muitos vão dizer, né, não, na época da Idade Média, assim, não existia ciência nem nada. Não é que a ciência existe desde os gregos, vamos ser sinceros. E outras, se tu botar na internet Carlos Magno em Frankfurt, tem uma estátua do Carlos Magno, o rei francês, ele está com uma espada, porque ele era um rei, né? Ele está com uma bola, ou seja, até na época já sabia que o mundo era redondo, ninguém achava que a Terra era plana na Idade Média, assim. O camponês achava. Sim, o camponês não tinha estudo, né? Mas a elite intelectual, a elite religiosa não achava essas demais coisas que existiam. A ideia que eu tenho de religião atualmente é o seguinte: quando a gente trata de envolver política no meio religioso, eu acho que isso pode gerar um grande atrito. Na verdade, eu acho que isso gera um grande atrito entre as pessoas, pelo simples motivo de que nós somos plurais. E eu penso que a crença é algo muito individual. Então, apesar de nós sermos um país de maioria cristã, nós temos que pensar que possuímos dois lados, possuímos os católicos e possuímos os protestantes. E devemos concordar que católicos e protestantes não batem, digamos assim, né? Os católicos não concordam com as crenças protestantes e vice-versa. Então, quando a gente trata de adotar uma determinada crença, a gente tem que imaginar que, se trata de político, né? Quando a gente adota uma determinada crença, a gente tem que pensar que estamos desagradando outras também. E eu penso que crença é algo muito individual, é algo que deve ser cultivado somente ali no próprio interior, dentro da própria casa ou nos templos que a pessoa visita, e não interferir isso de forma que afete a política. Até porque quando a gente está tratando de política, muitas vezes nós utilizamos da moralidade, né? E o que é moral para certas religiões não vai ser moral para outras. Então a gente tem que tratar, eu acho que a política... Isso é bem comum, assim, né? Tipo,
Exato. O Estado é laico, né? Mas o Exato. povo é religioso. Exatamente, o Estado é laico, o povo é religioso e muitos políticos acabam adotando a religião nesse quesito. E aí vai a minha crítica para muitos deputados atualmente, muitas personalidades políticas que adotam isso e fazem com que isso interfira na política. Né? Eu acho que esse é o maior erro que nós estamos tendo atualmente. E apesar desses políticos estarem fazendo isso com o objetivo de atingir um determinado grupo de praticantes religiosos, isso acaba, né, trazendo prejuízo, porque outra parte também não vai agradar. Né? Então, quando a gente, vou dar um exemplo bem claro aqui, quando a gente trata, que é de onde eu sou, né, e eu conheço bastante, quando a gente trata do Nicolas Ferreira, que é um evangélico fervoroso, o pai é pastor e frequenta igrejas, e ele prega a palavra cristã, e ele utiliza a Bíblia em seus discursos, isso é perigoso, porque há muitos católicos que não vão se agradar, né? E eu vim de uma família católica, que não se agrada do protestantismo, então não se agradaria dos discursos dele, e potencialmente outras religiões que, apesar de minoria aqui no Brasil, também não vão se agradar, né? Quando a gente trata de religiões de matriz africana, ou espíritas, que sejam, né, judeus. Então eu acho que é uma questão muito delicada e que as pessoas deveriam saber separar mesmo. A política envolve a moral, o bem comum, e a religião é outra coisa. A religião, cada um tem a sua e deve praticá-la de forma individual, é assim que eu penso. Né? Só que atualmente, infelizmente, as pessoas estão misturando justamente para conseguir votos também, né? Assim, a religião nunca pode ser imposta, ela tem que ser sempre pregada de uma maneira natural, assim, não obriga ninguém a seguir. Eu acho também que a religião é boa até ela nos perturbar, mas se começar a perturbar, sai fora. Aqui o Charles de Jesus está mandando um abraço, está ouvindo o nosso programa, certo? Então um abraço aí para ti que está nos ouvindo, Charles, tá? Que esteja sempre aí conosco, e um grande abração aí para ti. Vamos ouvir uma música? Eu tenho agora A Vila King está apresentando Top Show Comunitário na rádio Bomba do Vinhedo. Estamos aqui, né, juntamente com Milton Júnior, estamos também com a Amanda e estamos com o Luciano aqui, são estudantes universitários, economia e direito. E nós hoje trouxemos o pensador Amitai. Claro, né, a consciência negra da direita. Eu sempre trago um negro maravilhoso. E um negro maravilhoso que eu quero trazer hoje é Martin Luther King. O homem que ele lutou, né, e ele dizia algo muito interessante: eu tenho um sonho, né? E Martin Luther King, cara, ele se baseou muito em Mahatma Gandhi, né, pela paz, conseguir a unir as pessoas e não dividir. Então eu quero deixar a vocês esse negro maravilhoso, que é esquecido muitas vezes. Ele era pastor, ele era batista, e ele trabalhou nesse movimento, trazendo para os Estados Unidos essa ideia, né, que não existe diferença, né? Negros e brancos, eles estão ali juntos para chegar a um bem comum. São negros que nós devemos lembrar e trazer para nosso pensar, né, de consciência negra da direita, trazendo pessoas que realmente trouxe uma novidade, né, para o mundo todo. Ele é internacional, né? Quem não conhece Martin Luther King. Então deixamos um abraço a todos os negros, lembrando, esse negro é maravilhoso. Bom, fez aniversário, faria, né? No dia 15 de janeiro. 15 de janeiro faria, né? Martin Luther King, né? Foi morto, né, por um ativista. É interessante, né? Quando não se consegue mudar um comportamento, ou quando não se consegue mudar através do intelectual, a gente vira bicho, né? Quer matar, mas vive ainda o pensamento. Eu tenho um sonho no Brasil. Eu tenho um sonho que um dia nós seremos iguais, mas com equidade. Então tá, obrigado. Isso sim, tá? Então, vamos colocar... Tchau, muito obrigado, tá, querido? Vamos então começar aqui
agora nós estamos nos momentos finais do nosso programa. Olha como já andou, né? Eu vou dar 5 minutos para cada um falar o que quiser. Pode mandar abraço pro tio, pro periquito, pro cachorro, tá? Então, 5 minutos. Chegando nos 5 minutos, eu paro a conversa, tá? Esteja onde estiver. Então, claro, nós somos cavalheiros, né? As damas, né? Primeiro as damas. Então, a Amanda vai dizer o que é, deixar suas considerações. E muito obrigado por estar aqui, viu, Amanda? Que possa ser uma ótima advogada, quem sabe uma mulher lá no Supremo. Quem sabe, né? Eu queria agradecer muito também a oportunidade de estar aqui. Nunca falei numa rádio antes, então foi muito bacana estar aqui falando numa rádio pela primeira vez. E falando de política também, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu queria desejar um bom fim de semana a todos os ouvintes e ao pessoal que está aqui também, que todo mundo tenha um fim de semana calmo e que, não sei se vocês estão com luz em casa já, mas que se não estiverem, que ela volte, que ela retorne, porque tem muita gente passando aperto, né? Acompanhando a situação aí, e a coisa tá bem feia pela nossa cidade aqui, né? Falta de água, luz e muitas árvores caídas nas ruas, né? Foi uma semana bem tensa para os porto-alegrenses. Eu queria deixar aqui minhas considerações finais mesmo, eu vim aqui talvez, quem sabe, pôr a mão na consciência de algumas pessoas que escutam, às vezes começarem a refletir um pouco mais de política. Porque foi ouvindo pessoas falando de política que eu comecei a me interessar mais por isso e a me envolver mais nesse meio e a estudar mais sobre isso. Então, quem sabe, falando um pouco sobre, as pessoas não tenham seus corações tocados e comecem a conversar sobre também. Bom, e a partir disso, né, pensar sobre política é criar um senso crítico e não somente ouvir e seguir aquilo que as outras pessoas estão fazendo, de forma com que você seja tomado pelo efeito manada, né? Que as pessoas possam cada vez mais ter suas ideias próprias e tirar suas próprias conclusões diante dos fatos que acontecem e colocar a mão na consciência mesmo acerca dos nossos representantes e observar mais o cenário político, porque eu reparo que ainda assim, ainda que nós tenhamos avançado muito nesse quesito, que muitas pessoas estejam engajadas com política atualmente, se comparado a anos atrás, são muitas pessoas, né? Antigamente a gente não tinha todo esse engajamento político, pela população mesmo. A política ela era deixada de lado, afinal, quem sabia há 20 anos atrás quem eram os novos ministros do STF? Ninguém sabia. Então, apesar da gente ter esse engajamento, que as pessoas possam se engajar ainda mais, porque ainda há muitas pessoas desligadas disso. E quando a gente considera que há muitas pessoas desligadas disso, essas pessoas não estão percebendo os males que os políticos atuais têm feito para a sociedade, né? E todos os prejuízos que eles vêm nos causando, principalmente o novo governo aí que está atuando, né? E apesar disso, muitas pessoas não se interessam, ou às vezes até se interessam, mas resolvem defender por que seja elogios ali, elogios aqui sobre pouquíssimas coisas que esses políticos vêm fazendo. Então, meu recado às pessoas que estão ouvindo a rádio hoje é que elas passem a analisar mais o nosso estado e a nossa situação política atual, porque apesar de parecer que está tudo bem, né, que o Brasil está caminhando aí, com pernas fracas, mas caminhando, é importante sim que a gente tenha os nossos olhos atentos para tudo que está sendo feito, porque é de migalha em migalha que as coisas vão acontecendo, né? E com pouco nós vamos nos afundando enquanto nação. Então fica aí alerta para as pessoas se engajarem mais. Agradeço então, quem acaba de falar é a Amanda, ela é estudante de Direito e claro, teremos aqui, né, uma defensora, né, das leis do nosso país, da Constituição, e é muito bom quando nós temos pessoas ali no direito. Eu vou agora passar, então, vou pedir para o Milton Júnior, né, fazer os seus 5 minutos, suas considerações. Bom, primeiramente quero agradecer, vou olhar na câmera pela primeira vez, vou olhar ali, agradecer pelo convite que foi feito pelo Leonardo Franklin, né, que ele é coordenador do movimento.
e disse que estou devendo um show para ele, né, que ele me trouxe para cá para conversar sobre política. Eu vou pagar ele, vou pagar um show para ele caso um dia eu seja vereador, prometido aqui na live. E eu vou terminar aqui terminando de falar, né, sobre o que a gente está comentando, sobre especificamente o Lula, que estavam falando de religião, tudo isso daí. Me lembrei do Lula falando lá no julgamento pro Moro, falando bem assim, companheiro, você tem que entender que está escrito na Bíblia que as pessoas não devem falar meu nome em vão. Olha só o livro do cara, ele tá dizendo que o cara se acha, o cara rebaixou Deus à sua imagem e semelhança. E terminando aqui, né, sobre o Lula, sobre política, tudo isso daí, que eu quase votei nele, né, no 2022, muito porque eu sou do PSDB, do Plano Real ali, a galera toda do Plano Real estava apoiando ele, e realmente o primeiro mandato dele não foi ruim, né, ele deu continuidade a partir do segundo que começou a desandar, no primeiro ele deu seguimento ali ao Plano Real. É que ele chegou de novo no poder porque ele é muito inteligente, ele sabe política como ninguém, ele tem o dom para a política, ele sabe fazer ali fazer a arte da política, por exemplo, colocar o Alckmin de vice, que é um cara de centro, colocar, assim como ele fez no passado com o Zé Alencar, só que, como está falando do direito também, né, dois aqui entendedores da lei, o que fez eu não votar nele, ainda bem, né, graças a Deus, foi que eu sei que o cara é um ladrão, que o cara é um chefe de quadrilha, né, e não tem como não teria como mudar um voto desse cara aí, que só foi solto por causa ali de um ministro, que era o senhor Edson Fachin, né, que foi ele que deu a canetada, que foi, olha só, foi indicado pela Dilma e fez campanha para ela em 2010, se não me engano. Então não teria como votar num cidadão desse, me arrependo amargamente de ter votado nulo, né, porque, como eu falei, nada é pior do que isso. Porque eu, apesar de ter ficado decepcionado com o governo Bolsonaro, né, porque ele prometeu muitas coisas ele não entregou muito pela questão de doença, pandemia e tudo, e muito também porque na política a gente não faz tudo o que quer, né, depende de congresso, enfim. E agora, para fechar, vou dar aqui um abraço para minha mãe, né, que é a pessoa mais incrível do mundo, a mulher da minha vida, ela que me deu toda essa educação que eu tenho, aonde quer que eu vá, as pessoas elogiam minha educação, foi graças ao grande esforço que ela teve, porque não foi fácil quando era criança, e o meu pai, que é assim, a minha inspiração de pessoa, um exemplo de pai, de trabalhador, tudo, nunca deixou faltar nada lá em casa, é um exemplo de marido, de tudo, e com 65 anos ainda trabalhando, sendo que ele se aposentou pela Previdência passada ainda, né? Hoje a galera vai morrer trabalhando, infelizmente, com essa reforma da Previdência, por isso que eu sou a favor da privatização, né, da Previdência, porque o Estado, sempre quando ele tiver falido, ele vai ter que recorrer ao aumento da idade de aposentadoria, não tem outra saída, então é muito melhor a pessoa pagar para se aposentar e se aposentar do que não conseguir. Enfim, elogio para o meu pai aí, trabalhador, né? Até hoje é isso aí, muito obrigado pela audiência aí, e espero que tenham aprendido, que tenham me conhecido melhor, e também quem gosta de política, né, que nem ele falou, a solução para quem gosta de política, que quer falar de política, é saia de casa, se deixe a indignação pela ação e procure um partido, movimentos para sair de casa e talvez ajudar a mudar o país aí como cidadão que seja ou como político. Muito obrigado. Agradecemos então aqui, acabou de falar o Milton Júnior. Não, calma, eu estou falando de ti, calma. Né, Milton Júnior, né, que é estudante de economia, né, e claro, agora vai ter o ciclo dos nossos, né, que não há problema. Mas é muito bom te ouvir e principalmente, né, tu exaltando a tua família, que hoje os jovens tudo revoltados com a família, sempre foi muito bom. Mas agora então, né, eu deixei por último já de propósito, né, o Luciano para nos dar, né, o seu último, né, pode falar. Bom, agradecer novamente a oportunidade aqui da rádio, que estou vindo aqui pela segunda vez. Eu sempre gostei de ouvir rádio, quando pequeno ouvia o Paulo Santana ali, o Guerrinha e demais pessoas, normalmente na RBS, ali, enfim, na Rádio Regional também. Ao meu pai que me ensinou a ouvir rádio, de tanto que eu ouvia ele ouvindo, até gostei. E vocês estavam falando, né, de família, assim, eu também mando um abraço assim, para mim, que muito que eu sou hoje, os valores, enfim, que eu carrego foram pela família, que eu aprendi em casa, meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim, demais pessoas. E
Eu gostaria de deixar dessa vez, assim, né, aqui pela Lomba do Pinheiro, assim, né, que a rádio já estou vendo aqui pela segunda vez, tal, o bairro, até estava tentando ver as demandas que o bairro exige, tudo, e eu vi que tem alguns problemas, às vezes com água, assim, né, o DEMAI não carrega, não conseguiu levar água para o bairro por um certo tempo, enfim, a CE, nesse caos que o Estado está vivendo nessa última semana. Como eu já disse, né, a gente tem que fazer a nossa parte de estar cobrando eles mesmo, tudo que é situação, porque senão ninguém, sem cobrança, sem concorrência, tu não faz o serviço direito. Tem mais que ter concorrência, tem a PSE, tem a RGE, tem todo mundo concorrendo pelo mesmo mercado. E também, como já que a gente estava conversando antes, sobre essa questão de pátria e de nação, que eu acho que elas são formadas no ambiente familiar. Como eu já mandei o abraço para minha família, mas eu acho que a pátria é uma solução pelo ambiente familiar. Eu gostaria que todo brasileiro pudesse ter uma família boa, pudesse ter um ensinamento bom desde pequeno, para que a gente consiga fazer algum dia uma pátria, um país, uma nação, um estado, enfim, que sonhamos ter. Porque senão nada será possível. Hoje eu venho aqui pela frente ali, na Juventude Cristã Conservadora, que é a FJC. Peço que todos sigam nas redes sociais, enfim, todos sigam essa rede. Por quê? Porque a gente precisa de movimento, independente se é FJC, se é... Enfim, todos esses movimentos que surgem, alguns menores, alguns maiores, enfim, mas todos têm que ter movimento para que a gente consiga pressionar. O movimento que eu mais me inspiro, que eu mais gosto, que eu mais admiro é o movimento Brasil Livre, que derrubou a Dilma em 2014, ali, né, que começa aquela manifestação que termina com o impeachment em 2016. E eu espero que esse ano de 2024, o ano que vem, o povo brasileiro consiga voltar a se unir, voltar aí às ruas, que derruba esse desgoverno Lula ali, que aumenta o imposto, que dá dinheiro para ditaduras, enfim, aqueles clichês do Lula que a gente já esperava e que a gente já sabe. Porque, seria muito bom se esse 2024, imagina a gente até 2025, com o impeachment do Lula, nossa, seria maravilhoso isso. Eu não sei se eu acredito muito pelos nossos parlamentares, que não fazem muita força para nada disso. A maior oposição da história nem está aparentando ser uma oposição, já que não barra nada e aprova tudo que o governo manda. Mas, enfim, que dê uma guinada de chave no país, porque a economia não está nada boa. A economia está um caos? Não, ainda não está um caos, muito por causa do Banco Central Autônomo, do Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, o grande economista ali da direita, enfim, até o Partido Novo se inspira nele e tudo mais. Que a gente consiga derrubar esse governo Lula e que consigamos formar um país melhor nesse ano que vem. E eu acho isso. Eu não gosto de falar por muito tempo. Bem, nós agradecemos pela visita de vocês. Quero dizer que a rádio está sempre aberta para que possamos colocar nossas visões políticas, né? Eu sempre digo assim, eu não tenho inimigo. Quem quer ser meu inimigo é de graça. Eu tenho aqueles que não concordam comigo, é diferente. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Milton, tá? E então assim nós terminamos hoje o Top Show Comunitário. Obrigada. Vai entrar nos nossos comerciais. Tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos assistir ao presidente da rádio, né? O Diarã.